Olá pessoal, tudo bem? Daremos agora, continuidade à nossa aula de unidade de terapia intensiva, E a gente vai dar continuidade ao conteúdo trabalhado na aula anterior, tá? Hoje falaremos de marca-passo também, dar continuidade que eu iniciei na aula passada e hoje continuaremos, O marca-passo, pessoal, ele é um equipamento, cardíaco e é um dispositivo eletrônico utilizado para iniciar o batimento cardíaco quando o sistema intrínseco do coração é incapaz de gerar uma frequência cardíaca adequada à manutenção do débito cardíaco. O que é isso, pessoal? O nosso coração, a gente tem nele um nódulo que chama nódulo sinoatrial, que é um nódulozinho que dá o comando para que o coração bata, ele dá o estímulo elétrico para que o coração bata. Então, quando o nosso corpo, esse nódulo tem algum problema e não funciona direito, é necessário implantar, um artificial na pessoa, que é o caso do marca-passo, Ele emite um estímulo elétrico ao coração, determinando sua despolarização e a consequente contração do miocárdio. O miocárdio é o músculo cardíaco. Existem vários tipos de marca-passo. Dentre eles, os mais utilizados em terapia intensiva são marca-passo transvenoso, marca-passo transcutâneo e marca-passo definitivo. O marca-passo transvenoso, é composto por uma bateria externa, O coração é estimulado por meio de impulsos elétricos gerados por um cabo eletrodo, colocado geralmente dentro do ventrículo direito, onde é inserido por um acesso venoso central. O marca-passo transcutâneo, também chamado de marca-passo transtorácico, ele compõe-se de duas partes de eletrodos descartáveis e adesivas que são fixadas no tórax e no dorso do paciente e conectadas a um aparelho de desfibrilador ajustado no modo marca-passo. É muito utilizado nas emergências que envolvem as bradiarritmias, e bloqueios atrioventriculares, E a gente tem o marca-passo definitivo, que é um equipamento totalmente implantado, onde a bateria se localiza, no subcutâneo e os fios bicamerais, são posicionados no lado do ventrículo, Ele necessita ser colocado através de procedimentos cirúrgicos, E alguns cuidados, pessoal, que deve ser feito para todos esses marca-passos, tanto transcutâneo, como o transvenoso, como o definitivo, alguns cuidados de enfermagem, orientar o paciente sobre o procedimento, fazer a tricotomia do local onde será feita a cirurgia, que é a retirada de pelo, realizar curativos, entre outros. Depois vocês dão uma lidinha na apostila para vocês terem uma maior compreensão, Agora, pessoal, a gente vai falar, na verdade a gente não vai falar, só vamos citar sobre algumas doenças, que são tratadas na UTI também. Como são muitas, a gente vai citar, Só fazer citações dela. A gente tem as bronquiopatias, que são doenças dos brônquios, como a asma, a bronquiectasia, a bronquite, A gente tem as pneumopatias, que são grupos de doenças pulmonares, entre as quais se destacam a telectasia, neoplasias pulmonares, tuberculose pulmonar, hipertensão pulmonar, pneumopatias obstrutivas, pneumopatias fúngicas, pneumopatias parasitárias, síndrome do desconforto respiratório do recém-nascido. A gente tem os transtornos respiratórios, São assim designados as doenças respiratórias em geral ou aquelas que não são uma doença específica. Neste grupo inclui-se a apneia, síndrome do desconforto respiratório do recém-nascido, dispneia, insuficiência respiratória, hiperventilação, a tosse, a rouquidão, a aspiração de mecônio, respiração bucal, síndrome do desconforto respiratório, entre outros. A gente tem também as doenças torácicas, que são aquelas doenças que afetam o tórax. A gente tem as doenças nasais, que são aquelas doenças do nariz em geral, ou não especificadas, Os exemplos de doenças nasais são as neoplasias nasais, doenças dos seios paranasais e a rinite,
a epistaxe, né, que é o derramamento de sangue pelas fossas nasais, a obstrução nasal, né, as deformidades adquiridas nasais, a rinocleroma, né, que é a infecção, os pólipos nasais, que podem ser tumores, né, integram-se também nas doenças nasais. A gente tem as infecções respiratórias, né, que são as infecções do trato respiratório superior, né, resultam dessas infecções as seguintes doenças: empiema pleural, bronquite, laringite, pneumopatias fúngicas, pneumopatias parasitárias, pleurisia, pneumonia, rinite, sinusite, né, tuberculose pleural, tuberculose pulmonar, coqueluche, um resfriado comum, influenza, abscesso pulmonar, faringite, né, rinocleroma, síndrome respiratória aguda grave, né, traqueite, que é a inflamação da traqueia, e também a tuberculose laríngea. A gente tem as doenças da traqueia, né, que incluem neoplasias da traqueia, estenose traqueal, né, por tratamento patológico da traqueia, a traqueite, a fístula traqueoesofágica, né. A gente tem as doenças da laringe ou laringeopatias, né, que essas doenças da laringe em geral, ou não especificadas, entre as quais se contam a laringite, os distúrbios da voz, o edema laríngeo, as neoplasias laríngeas, a laringoestenose, a tuberculose laríngea, a paralisia das cordas vocais, né? Essas doenças relacionam-se também com as otorrinolaringopatias. A gente tem as doenças pleurais, né, pessoal? Que é o empiema pleural, o hemotórax, né, que é o derramamento de sangue no tórax. A gente tem o derrame pleural, a gente tem as neoplasias pleurares, né, a pleurisia, a tuberculose pleural, né, bem como o quilotórax, né, que é o derrame de quilo na cavidade pleural. A gente tem a hemopneumotórax, a hidropneumotórax, a hidrotórax e a pneumotórax, né? As neoplasias do trato respiratório, né? Neoplasias pulmonares, pleurais e nasais. Agora, meus amores, eu citei uma quantidade de doenças aí para vocês, que são doenças que podem ser tratadas na unidade de terapia intensiva, né? Mas a gente não consegue falar especificamente de cada uma, mas eu acredito que no decorrer do curso vocês vão conhecer todas elas, tá? Vamos falar da insuficiência renal crônica, tá? O que é insuficiência renal crônica? Também outra doença tratada na unidade de terapia intensiva, né? A doença renal crônica, né, ela ocorre quando os rins não conseguem mais remover os dejetos e água extra do sangue como deveriam. A doença renal crônica é mais frequentemente ocasionada por diabetes ou por pressão alta. Cada rim contém em torno de 1 milhão de pequenos filtros feitos de vasos sanguíneos, né? A diabetes e pressão alta podem danificar esses vasos sanguíneos, de modo que os rins não consigam mais filtrar o sangue tão bem quanto deveriam. Geralmente, esses danos acontecem lentamente, ao longo de muitos anos. À medida que mais e mais filtros são danificados, os rins eventualmente param de funcionar. A doença renal no começo não apresenta sintomas. Testes de sangue e urina são as únicas formas de saber que a pessoa tem doença renal inicial. As pessoas com diabetes ou pressão alta devem fazer testes para a doença renal. A doença renal crônica pode progredir para a insuficiência renal, estágio no qual há necessidade de diálise ou transplante de rim. Doença renal também está relacionada à doença cardiovascular. Tratamento apropriado pode ajudar a prevenir mais danos aos rins e diminuir a progressão da doença renal. Diabetes e pressão alta são as duas principais causas de doença renal. Tanto diabetes quanto pressão alta danificam os pequenos vasos sanguíneos nos rins e podem ocasionar doença renal crônica sem a pessoa sentir isso. Há também vários outros fatores de risco para a doença renal crônica. Um desses fatores de risco para a doença renal crônica é a doença cardiovascular. Outro fator de risco é o histórico familiar. A pessoa que tem pai,
mãe, irmão ou irmã com doença renal possuem um risco maior. A hemodiálise, né, pessoal? O que é hemodiálise, né? A hemodiálise é um procedimento que filtra o sangue. Através da hemodiálise, são retirados do sangue substâncias que, quando em excesso, trazem prejuízo ao nosso corpo, como a ureia, potássio, sódio e água. A hemodiálise é feita com a ajuda de um dialisador, né, que é um capilar ou um filtro. O dialisador é formado por um conjunto de pequenos tubos. Durante a diálise, parte do sangue é retirado, né? Passa através da linha arterial do dialisador, onde o sangue é filtrado e retorna para o paciente pela mesma linha venosa. Atualmente, tem havido um grande progresso em relação à segurança e à eficácia das máquinas de diálise, tornando o tratamento bastante seguro. Existem alarmes que indicam qualquer alteração que ocorra no sistema, que são detectores de bolhas, alteração de temperatura e do fluxo de sangue. Em geral, a hemodiálise é feita 3 vezes por semana, com duração de 4 horas. Podem existir variações neste tempo, de acordo com o tamanho e a idade do paciente. Crianças e adultos de grande porte podem necessitar de um tempo maior. Aqui está uma imagem, né, pessoal, de como é feita a diálise, né? Aí tem essa máquina aí, o sangue passa dentro da máquina e é filtrado, né, e retorna para o corpo humano. Problemas que podem surgir durante a hemodiálise. É bastante comum sentir câimbras musculares e queda rápida da pressão arterial, que a gente chama de hipotensão, né, durante a sessão de hemodiálise. Esses problemas acontecem principalmente em consequência das mudanças rápidas no equilíbrio dos líquidos e dos sódios, né? Então, pessoal, a diálise ela é feita, né, geralmente em um hospital específico de hemodiálise, né? O paciente ele tem que ser bem acompanhado, né, para que tudo ocorra da melhor maneira possível, de forma que qualquer complicação que venha a ter, ele possa ser atendido naquele mesmo momento, né? Pacientes que têm insuficiência cardíaca e que não desenvolvem, que não conseguem fazer a hemodiálise, né? Nem todos que têm insuficiência cardíaca, não, pessoal, perdão. A insuficiência renal. Nem todos que têm insuficiência renal, eles precisam fazer hemodiálise, né? Aí vai muito do critério médico. O médico vai decidir, né? E prescrever a diálise para o paciente, né? Então, o paciente que ele tem essa insuficiência renal e que ele não realiza nessa hemodiálise, todas as toxinas vão ficar no corpo, né? E podem trazer grandes complicações para esse paciente. Então, a hemodiálise ela é de suma importância, né? Igual eu falei para vocês, é feito no hospital especializado, tudo certinho, né? E tem um acompanhamento rígido da equipe de enfermagem, do acompanhamento médico, né? Então, assim, igual eu falei aqui, os problemas que podem surgir, né? Igual o caso das câimbras musculares, né? A queda rápida da pressão arterial, né? Então, tem que ter uma equipe acompanhando, porque caso surja essas complicações, a equipe ela possa intervir para melhorar as condições clínicas do paciente. Esses problemas, né, eles acontecem principalmente em consequência das mudanças rápidas no equilíbrio dos líquidos e do sódio. A hipotensão pode fazer com que o paciente sinta fraqueza, tonturas, enjoo ou mesmo vômitos. O início do tratamento dialítico, né, pode ser um pouco mais difícil, pois nessa fase o corpo está adaptando-se a uma nova forma de tratamento. Então, assim, se o paciente faz diálise, né, eles sofrem muito, né, porque o corpo ele fica bem debilitado, ele fica cansado, né, ele não consegue fazer mais, ele não tem aquela qualidade de vida mais, né, não consegue fazer as atividades diárias igual fazia antes, com o mesmo entusiasmo, com a mesma força, né, então é bem complicado. Vamos falar da fístula arteriovenosa, né? Que é o procedimento, né, que é feito para realizar a diálise, né?
Um fácil acesso à corrente sanguínea é essencial para que o sangue possa circular até o dialisador e para que retorne ao corpo. A fista arteriovenosa, usada para diálise, é uma ligação entre uma artéria e uma veia, feita através de uma pequena cirurgia. A alteração no fluxo do sangue deixa a veia mais larga e com as paredes mais fortes e resistentes, permitindo então um fluxo de sangue rápido e a realização de várias punções sem que a veia estoure. Para que a veia da fístula esteja em boas condições de punção e para que a fístula amadureça, são necessárias algumas semanas. Por isso, mais recomendado é que se faça essa pequena cirurgia alguns meses antes de iniciar a hemodiálise. Assim, quando for necessária, a fístula estará pronta para ser funcionada. Um minutinho, pessoal, estou diminuindo o volume aqui. Toda hora está tocando. E quais são, pessoal, os cuidados e orientações de enfermagem? Mantenha o braço da fístula bem limpo, lavando sempre com água e sabonete. Qualquer sinal de inchaço ou vermelhidão deve ser comunicado imediatamente ao médico ou às enfermeiras. Orientar e estimular exercícios com a mão, o braço, onde está localizada a fístula, Isso faz com que os músculos do braço ajudem no amadurecimento da fístula. Orientar o paciente, e evite carregar pesos ou dormir sobre o braço onde está a fístula, pois a pressão sobre ela pode interromper seu fluxo. Não verificar a pressão no braço onde está localizada a fístula, pois o fluxo de sangue pode ser interrompido. Não retirar de sangue ou uso de medicamento nas veias do braço da fístula, a não ser que seu médico e os auxiliares autorizem. As retiradas de sangue podem criar coágulos no interior do vaso, e interromper seu fluxo, e os medicamentos podem irritar as paredes das veias. Caso aconteça hematomas, que é manchas roxas, após uma punção, use compressas de gelo no dia e água quente nos dias seguintes, conforme a recomendação médica ou da enfermeira. É sempre bom evitar as punções repetidas, em um mesmo local da fístula, para que não se formem cicatrizes que dificultam as punções. Então, pessoal, agora a gente finalizou aí, sobre insuficiência renal. Eu postei para vocês duas videoaulas, que explicam sobre o procedimento de traqueostomia, e de intubação endotraqueal, Eu postei essas videoaulas porque lá eu mostro, com material, como é que é feito e para que serve, Então, por isso que eu achei interessante eu pegar as duas videoaulas e postar. Se não me engano, são as videoaulas 6, Eu postei duas videoaulas 6 e vocês podem estar dando uma conferida, o bacana é que lá vocês vão conseguir ver as imagens, do material que é utilizado para realizar esses procedimentos, tá? A gente está finalizando por aqui a nossa videoaula, foi bem bacana, espero que vocês tenham compreendido. Aquela parte que eu só citei das doenças é porque são inúmeras doenças, tá, pessoal? Então, a gente não teria como falar de cada uma, tá? Mas vocês acreditam que no decorrer do curso vocês vão ter a oportunidade de estudar cada uma individualmente, tá? Espero que vocês tenham compreendido e no fórum a gente vai ter a oportunidade de trabalhar melhor esse conteúdo, e sanar as dúvidas de vocês com mais calma. Então, um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.